E aí, galera do IB do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de hoje, trataremos do assunto Direitos Humanos para Todos, a descolonização da África e da Ásia. Novamente o assunto Direitos Humanos para Todos, a descolonização da África e da Ásia. Então, vamos nessa, pessoal? Novamente o assunto descolonização da África e da Ásia. Após a Segunda Guerra Mundial, movimentos que lutavam pela independência de seus países em relação às potências coloniais ganharam força na África e da Ásia. Então, novamente, é basicamente uma revisão essa videoaula. A descolonização da África e da Ásia está relacionada diretamente após a Segunda Guerra Mundial, onde os países imperialistas europeus ficaram enfraquecidos após a Segunda Guerra Mundial e os movimentos ganharam força tanto no continente africano quanto no continente asiático. Além dessas lutas internas, cada vez mais ficava evidente no cenário internacional a contradição entre o discurso de liberdade usado na guerra contra o nazifascismo na Europa e a manutenção de impérios coloniais. Nesse contexto, a segunda metade do século XX assistiu a diversos povos dos continentes africano e asiático conquistarem sua independência do domínio colonial e formarem novos países. Contudo, como eu falei anteriormente, após o fim da Segunda Guerra Mundial, os países que ainda possuíam colônias, em especial Inglaterra e França, além de atravessarem graves dificuldades econômicas devido ao conflito, passam a ser cada vez mais questionados pela manutenção de suas colônias. Não apenas os movimentos internos de libertação, preste atenção, movimentos internos de libertação nas áreas coloniais reclamavam sua independência, como a existência de colônias era considerada incompatível com o próprio discurso definido por essas potências, tá certo? Continuando, incompatível com os princípios definidos pelas mesmas potências coloniais na esfera internacional, com a Declaração dos Direitos Humanos, promulgada na ONU em 1948, por exemplo. Então era algo contraditório. França e Inglaterra, elas tinham discursos na ONU de liberdade e igualdade, porém, elas tinham colônias na África e na Ásia onde não era exercida essa liberdade e essa igualdade. Então, o discurso definido por França e Inglaterra era completamente contraditório com relação ao imperialismo defendido, criado por elas, tanto no continente africano quanto no continente asiático. Então era algo contraditório. Você defender uma coisa só de, vamos dizer assim, defender só da boca para fora e não fazer isso. Então é algo, como foi falado anteriormente, é algo contraditório, pois elas, França e Inglaterra, quando digo elas, é França e Inglaterra, também temos Portugal, mas principalmente França e Inglaterra defendiam discursos de liberdade e direitos humanos na ONU em 1948. Por isso que por isso que o título diz Direitos Humanos para Todos, a descolonização da África e da Ásia. Como França e Inglaterra queriam direitos humanos para todos se não tratavam os povos da África e da Ásia como igualdade? A descolonização da Ásia. Ainda antes da Segunda Guerra Mundial, as ex-colônias britânicas, como Egito e Iraque, conquistaram suas independências, isso em 1922 e 1932, respectivamente. Na década de 1940, outros territórios, como Transjordânia, Palestina e Líbano, também se libertaram da dominação colonial. Com isso, percebemos que a luta pela independência do domínio colonial esteve sempre presente na disputa política em diferentes momentos do século XX. Contudo, mesmo após a Segunda Guerra, o grande território colonial inglês, que era a Índia, permanecia sob a condição de dominação. Como nós estudamos na aula passada, a Índia ela vai entrar em um processo de descolonização após o surgimento de uma pessoa muito importante nesse contexto, que é Mahatma Gandhi, que defendia, vamos dizer assim, uma revolta pacífica, com boicotes, né? Então, uma forma dos indianos lutar pela sua liberdade, sua independência, é não comprar produtos da Inglaterra. E isso veio surgir após o surgimento de Mahatma Gandhi.
Nesse país, os movimentos contra a colonização já atuavam desde o século XIX, mas ainda sem obter sucesso. Índia versus Paquistão. A partir de 1940, os líderes hindus Mahatma Gandhi e Jawaharlal intensificaram os protestos pela independência indiana. Como disse anteriormente, a marca das ações desses dois personagens eram a desobediência civil. Ao contrário de outros movimentos de libertação nacional, Gandhi ele pregava a resistência através do não pagamento de impostos e do boicote, como falei anteriormente, aos produtos ingleses, por exemplo. Em resposta à ação desses grupos para manter seu domínio na Índia, a Inglaterra fez uso de expedientes como a exploração dos conflitos entre hindus e muçulmanos. Abre aspas. Para continuar dominando a Índia, a Inglaterra, ela, vamos dizer assim, ela começou a jogar dois grupos, um contra outros, literalmente, é dividir para conquistar. Ela utilizou os conflitos religiosos entre hindus e muçulmanos para, vamos dizer assim, para facilitar o seu domínio na Índia, certo? Que também viviam no país e eram liderados por Muhammad Ali Jahal. Apesar dos esforços ingleses em prosseguir com a dominação colonial, a Índia conquistou sua independência em 1947, mas sem a criação de um único Estado. Além da República da Índia, majoritariamente hindu, foi criada também a República Muçulmana do Paquistão, país de maioria muçulmana. Então, esse vasto território, literalmente, ele foi dividido em dois países. A Índia, onde você tem a maior parte, a maioria hindu, e o Paquistão, onde tem a maioria muçulmana. Então, os conflitos religiosos fizeram com que todo aquele vasto território, aquele grande território, que antes pertencia à Inglaterra, se dividisse, formando dois países, Índia e Paquistão. Aí você diz assim, qual a diferença entre os dois? É que a Índia, a sua maioria é hindu, da religião hindu. Já o Paquistão, sua maioria é de pessoas de origem muçulmana, tá certo? De religião muçulmana. Mesmo com a conquista de seus estados nacionais, o conflito entre hindus e muçulmanos persistiu, o que culminou com o assassinato de Gandhi em 1948, infelizmente, por um militante de um grupo hindu radical que discordava da política pacifista do líder indiano. Então veja que contraditório. Um indiano era contrário à política pacifista de Mahatma Gandhi e acabou assassinando Mahatma Gandhi. Então, uma pessoa que pregava sempre a não violência acabou sendo assassinada. As desavenças entre Índia e Paquistão persistiram após a morte de Gandhi e resultaram em uma guerra em 1965. As constantes ameaças entre os dois países fizeram com que ambos passassem a investir no desenvolvimento de armas nucleares, criando um cenário de tensão permanente nessa região. Então, é algo que até hoje muito forte, vamos dizer assim, é o conflito militar entre Índia e Paquistão. São dois países que têm, vamos dizer assim, uma mesma origem, mas devido à questão religiosa, eles vivem em estado de alerta com relação às guerras, pois são dois países que têm armas nucleares. A Conferência de Bandung e a descolonização da África. Preste atenção nessa parte. Alguns anos depois dos acontecimentos na Índia, em 1955, 29 países, sendo 23 africanos e 6 asiáticos, se reuniram em Bandung, na Indonésia, para discutir a posição dos novos estados na ordem mundial bipolar, caracterizada pela Guerra Fria. Só lembrando que esse período, no cenário mundial, ele é caracterizado pela Guerra Fria, que foi, vamos dizer, a disputa entre Estados Unidos e a União Soviética, a antiga União Soviética, que ambos disputaram a hegemonia no cenário mundial. Além da política de não alinhamento automático a nenhuma das duas superpotências, os países
presentes na conferência afirmaram o seu direito à autodeterminação e o repúdio a todas as formas de colonialismo. Nesse sentido, o principal resultado da Conferência de Bandung foi o impulso dado aos movimentos de independência no continente africano. Preste atenção, a Conferência de Bandung foi uma reunião onde teve, vamos dizer assim, representantes de 23 países africanos e 6 asiáticos que eles se reuniram para discutir algumas características definidas por eles, como o não alinhamento. O que é não alinhamento? É não tomar partido nem para o lado dos Estados Unidos, capitalista, nem para o lado da URSS, socialista. Então, como se fosse uma neutralidade, certo? Então, uma característica da Conferência de Bandung foi a neutralidade dos países africanos e asiáticos com relação ao cenário mundial caracterizada pela Guerra Fria. Guerra Fria, nós vamos estudar mais tarde, eu creio que vocês já viram esse assunto em geografia. E essa conferência também teve como característica, vamos assim, uma fala mais centralizada, mais defendida por esses países como uma forma de independência desses países com relação aos países imperialistas europeus, principalmente França, Inglaterra e também Portugal. Lembrando que as ex-colônias portuguesas foram as últimas a conseguirem as suas independências. Os processos de descolonização na África se deram principalmente a partir da pressão de movimentos de dentro das colônias. Contudo, esses movimentos não possuíam atuação uniforme, por isso fizeram uso de estratégias diferentes para conquistar a independência de seus países. Alguns desses movimentos desencadearam conflitos militares contra as metrópoles, como no caso das antigas colônias, como Argélia, Congo Belga e África Oriental, contra a França, Bélgica e Inglaterra, respectivamente, que resultaram na criação de novos países. Entre outros, prevaleceram as negociações diplomáticas, vamos assim, algo mais pacifista, de diálogo sem conflitos, que inclusive preservaram interesses econômicos nas metrópoles. Dentre os diferentes casos também cabe destacar as colônias portuguesas, mencionadas por mim anteriormente, como Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, que conquistaram sua independência entre 1973 e 1975, foram as últimas. Algumas das últimas do continente africano. Nesse contexto, observamos que os conflitos internos existentes em Portugal, que culminaram a Revolução dos Cravos, derrubando a ditadura portuguesa, contribuíram para a luta dos movimentos de libertação desses países africanos. Essa Revolução dos Cravos pôs fim ao salazarismo. Conclusão: apesar de terem conquistado a independência de seus países, os movimentos de libertação africanos foram marcados por diversos conflitos internos, o que acabou por estimular guerras civis e processos de segregação. Algo muito importante na questão da descolonização da África é que ela é marcada por inúmeras guerras civis. Então, após o processo de descolonização, estourou nesse continente, o continente africano, inúmeras guerras civis, onde vários grupos tentaram dominar a questão política dessa região do continente, não respeitando as várias etnias que existiam nos seus países, basicamente continuando os mesmos moldes do colonialismo europeu. Então, uma das características da descolonização da África é que, a partir da descolonização, houve inúmeras guerras civis, onde milhares de pessoas morreram nessas guerras. As próprias fronteiras artificiais estabelecidas pelas potências coloniais no século XIX, que não respeitavam, preste atenção, traços étnicos e culturais, contribuíram para o surgimento desses conflitos. Literalmente, os países europeus, eles dividiram, como se fosse uma pizza, o continente africano, não respeitando a questão étnica, cultural desse continente.
E, a partir do processo de descolonização, essas fronteiras continuaram. Então, literalmente só passou de dono. E isso fez com que fosse o estopim para o surgimento dessas guerras civis. O resultado é que, apesar de conquistar sua independência administrativa, esses países africanos continuaram, em maior ou menor grau, dependentes das antigas potências coloniais, bem como reféns de disputas internas que restringiram seu potencial de desenvolvimento, tá certo? E é nesse momento que eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é Guerras Civis. Isso mesmo. O código dessa videoaula é Guerras Civis, certo? Nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram direct para Prof. Jorge Ribeiro. Bye bye, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido esse resumo, certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!